Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, se você puder, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 37, versículo 6. Bom, aqui conta que José, filho de Jacó, ele teve um sonho. E ele diz assim no versículo 6: Ouçam um sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e o feixe de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles odiaram ainda mais por causa dos sonhos e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe, seus irmãos, e eu, nós vamos nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, preste atenção, desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes ainda mais dele. O pai, no entanto, atenção, 2 pontos, sublinha aí, meditava em tudo e se calou. A primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, José era um menino alegre, feliz, ainda não tinha em si a maldade, não via, melhor dizendo, a malícia e a maldade que os irmãos tinham por invejá-lo. E ele conta um sonho. Ele conta um sonho que o fecho dele, no campo crescia e o dos irmãos se curvavam. E ele conta outro sonho, que a lua, as estrelas se curvavam também perante ele para o adorar. Ninguém entende. Mas é interessante que quando Deus quer trabalhar, ele trabalha de 2 formas. Primeira, o ímpio revela o Deus que você serve sem perceber. Note que aqui os irmãos de José, ele mesmo falou assim: então veja só, quer dizer que nós vamos nos curvar então até você reinará sobre nós? Você vai nos dominar? Na verdade, eles tiveram uma clareza ali, no bate-pronto daquele sonho. Mas o ódio deixou ele cego. E José, temente, não soube como responder. Mas note que o próximo sonho, o pai de José, ele desperta para algo. E ele fala: poxa, nós vamos nos curvar até o chão diante de você? Então, desse modo, os irmãos de José tiveram mais ciúmes. No entanto, o pai se calou. E por que o pai se calou? Porque o pai entendeu que tem momentos, existem pessoas que têm revelação de Deus que o ímpio não pode entender, ou nem aqueles que se dizem de Deus. Mas, no entanto, o pai de José, Jacó, temeroso e passando por tantos milagres e tantas situações, ele se calou. Por quê? Porque certamente ele deve ter pensado: comigo numa pedra Deus me deu sonhos. Comigo, deitado naquela pedra dura, Deus me revelou os céus, anjos subindo e descendo. Por que não? Por que não pode ser diferente com meu filho? Então, querido, eu quero dizer para você: não pare a obra que Deus tem na sua vida. Deixa que falem. Os mais sábios se calarão e verão. Mas muitas das vezes, quem está em sua volta vai te questionar. Porque quem questiona, na verdade, não dá aquilo que Deus espera. E eu estou falando isso porque essa palavra, apesar de ser dura, nos leva a uma autoavaliação. Os irmãos de José faziam ali, ninguém disse que eles eram desobedientes aos pais, mas José o incomodava. Quem muito faz, incomoda. Quem nada faz, passa batido. O que eu digo para você é: aprenda com o pai de José. Ele também questionou, mas ao mesmo tempo ele calou e ficou meditando em tudo aquilo que o filho tinha falado. É uma pena que muitas das vezes a Bíblia se cala e não se estende, mas eu imagino que ele orou ao Senhor: Senhor, me revela o que está acontecendo. Ainda com um pouco de dúvida, mas lá na frente, quando ele retorna para o seu filho está como o 2º homem do Egito, cheio de poder para matar, para ferir os irmãos, mas aí, ao invés de matar e ferir os irmãos,
ele libera perdão, ele libera amor. Sabe, um dia nós vamos entender quão poderoso é a arma do perdão, do amor, quão poderosa é. Enquanto isso não acontece, ficamos muitas das vezes como os irmãos de José, questionando, até revelando sonhos, mas o ódio e a ira cala, ao invés de clarear e esclarecer. Existe uma nuvem, né? E é interessante, como nós já vimos aqui, que os próprios irmãos falam, nós vamos nos curvar, você vai dominar sobre nós? Foi bate e pronta a revelação, mas o ódio deixou eles cegos. No entanto, o pai de José, Jacó, tinha intimidade. E quem tem intimidade, muitas das vezes quando vai falar talvez o que não convém, ou vai questionar algum sonho de um irmão ou de uma irmã, é melhor se calar. Porque Deus se colocou, este sonho, se revelou para um irmão, para um jovem, para uma criança, não sei, é porque ele tem propósito. Mas a função daqueles que não têm propósito é sempre questionar. No entanto, aqueles que têm temor ao Senhor, eles se calam e aguardam. Porque a própria palavra diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, né? Mas permanecem para sempre. Jacó teve N experiências com Deus. E por que o filho não teria? Que possamos aprender um pouquinho mais. Tempo de falar, tempo de ficar calado. É o segredo para quem quer ver, né, com os olhos espirituais as promessas do Deus vivo. Que Deus abençoe a todos, rico e poderosamente, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.